Graça e paz, irmãos e irmãs. Com alegria estamos iniciando mais uma live com a certeza que Deus está presente conosco, com a convicção que o nosso Deus tem se revelado a nós dia após dia. Durante todos os dias da semana, nós temos experimentado esse agir de Deus, essa revelação de Deus a nós, né? Seja nas nossas lives, seja nas lives temáticas, seja nas lives de participação da igreja, seja nas lives, seja nas células, nas quintas-feiras. Deus tem se revelado a nós de uma forma maravilhosa. Por isso nós louvamos ao Senhor. Por isso nós rendemos graças ao Senhor. Por isso bendizemos o nome do Senhor e continuamos firmes no propósito de estar clamando, buscando ao Senhor sempre. Quero começar hoje com o Salmo 82, versículos 1 e 2, que diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue a Tua presença à minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Amém, queridos? Interessante essa expressão dia e noite, né? Porque não se trata especificamente de nós marcarmos um horário certo. De dia eu vou orar e de noite eu vou orar. É mais do que isso. Trata-se aqui de uma expressão de estar em sintonia com Deus, de estar crendo em todos os momentos, em todas as circunstâncias, que o nosso Deus ouve as nossas orações, que o nosso Deus atende os nossos pedidos de oração. Trata-se, acima de tudo, de uma expressão de quem crê. Crê que existe um Deus Todo-Poderoso, que ouve as nossas orações, que atende os nossos pedidos, que contempla especialmente a sinceridade dos nossos corações. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez nesta noite, de estarmos, Senhor Deus da glória, nessa live, Senhor Deus, em comunhão uns com os outros e também em comunhão contigo, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo grande privilégio que o Senhor nos dá. E ao mesmo tempo, Senhor Deus, te pedir que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor, Pai, fale poderosamente, profundamente aos nossos corações. Que a tua presença seja real e poderosa, Senhor Deus, nas nossas vidas, Senhor Deus, e através de nós, venha, Senhor Deus, ministrar, Senhor Deus, uma palavra revelada, Senhor Deus, diretamente do teu trono a cada coração. Queremos, Senhor Deus da glória, mais uma vez ouvir a tua voz. Queremos, Senhor, mais uma vez sermos alimentados pela tua palavra, que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, tenha liberdade para agir, para trabalhar em cada coração, para a glória do teu santo nome. Oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Antes de lermos a palavra, vamos mandar um abraço especial para Carmen, né? Hoje a Carmen está fazendo aniversário. Então, um abraço, Carmen. Deus continue abençoando a sua vida de uma forma especial. Quero também estar registrando que ontem foi aniversário da Mariana. Tem muita gente que faz aniversário na igreja nesses dias, né? Mês de setembro é um mês de muita gente fazendo aniversário. Ontem foi aniversário da Mariana, hoje aniversário da Carmen. Então, um abraço forte a todos vocês. Uns dias atrás também foi aniversário da Júlia e assim vai. Amém, queridos? Vamos à palavra. Lembrando sempre que o momento da palavra é o momento de nós sempre estarmos relembrando que isso aqui é uma live, não é um vídeo profissional para o YouTube, nada disso. Aqui é um culto onde nós temos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e, desta forma, ouvir a direção de Deus, a revelação da vontade de Deus. Que estejamos com o nosso coração aberto, os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 16.
do versículo 23 ao versículo 26. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do versículo 23 até o versículo 26. Amém? Diz assim a palavra: E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém, queridos? Que palavra abençoada. Somente a leitura dessa palavra nos inspira. Somente a leitura dessa palavra fala aos nossos corações. Mas de uma forma especial, querido, Deus nesta noite quer que nós venhamos especialmente refletir sobre este exemplo aqui de Paulo e Silas nessa situação de prisão. Aqui eles estavam presos, e estando presos, ao invés de ficarem reclamando, murmurando, se revoltando, coisa parecida, eles estavam louvando e adorando ao Senhor. Mas eu quero, antes de especificamente entrar no texto, quero lembrar em que circunstâncias Paulo foi parar nessa prisão. Se nós formos um pouquinho antes, no capítulo 16, mesmo a partir do versículo 6 ao versículo 10, conta a história de que Paulo estava em Troade. Paulo, estando em Troade, ele teve uma visão de Deus, claramente Deus dando direção para ele: vá para Macedônia. Vá para Macedônia, porque lá as pessoas estão precisando muito de você. Vá para Macedônia, vamos assim dizer, porque existe um propósito muito grande para a sua vida lá na Macedônia. Macedônia era uma região, né? E uma das cidades dessa região da Macedônia era exatamente Filipos. Olha que coisa interessante. E aqui Paulo chega em Filipos e de fato tem uma experiência maravilhosa de hospitalidade, de acolhimento com Lídia. Lídia se converte, né? E uma experiência de conversão maravilhosa. Mas não somente isso acontece lá em Filipos. Acontece também que Paulo teve contato com uma jovem adivinhadora. Se você for olhar lá no versículo 16 ao versículo 18. E essa jovem adivinhadora, e o texto diz que essa jovem era estava possessa de um espírito adivinhador. E essa vivia atrás de Paulo e Silas, atormentando eles, até que eles, em um determinado momento, libertaram essa jovem. Profeticamente, libertaram essa jovem. O que aconteceu é que essa jovem era, na verdade, uma escrava. E os seus senhores não gostaram nada desse negócio, de que o espírito maligno que estava se apossando daquela moça saiu, e aí eles começaram a perder o dinheiro com esse, entre aspas, adivinhação que essa menina fazia. O fato é que isso gerou uma dificuldade muito grande para Paulo e Silas, porque dessa forma eles organizaram a multidão e foram também reclamar com os pretores lá daquela cidade, a ponto que Paulo e Silas foram parar na prisão. Foram presos especificamente porque estavam absolutamente direcionados por Deus. Ficaram presos
exatamente porque estavam absolutamente de acordo com o propósito de Deus, pregando a palavra do Senhor e abençoando. Eles abençoaram, eles libertaram aquela jovem. Mas esse processo de libertação daquela jovem foi um problema para outras pessoas. E assim, isso incomodou esses outros homens, e aí fez com que Paulo e Silas parassem na prisão. Esse é o contexto. Esta era a situação que esses servos de Deus, Paulo e Silas, foram parar na prisão. Não é que eles tinham roubado, tinham desviado dinheiro, tinha feito qualquer coisa errada, tinha feito algum crime, nada disso. Tão somente porque estavam de acordo com o propósito de Deus, direcionados por Deus ali naquela cidade. Poderia estar em outra região, mas foram direcionados por Deus para estar ali naquela cidade, em Filipos, e ali já tinham sido bênçãos para Lídia, para essa jovem adivinhadora, com o espírito adivinhador, e ainda assim foram parar na prisão. Queridos, e olha a situação, né? Versículo 23. E depois de lhes darem muito açoite. O que são açoites? Açoites são pancada mesmo. Eles foram espancados, bateram muito neles, eles apanharam muito, né? Eles apanharam muito. Além de apanhar muito, o texto diz: lançaram eles no cárcere. E além disso, o versículo 24 também, que além de estarem presos, o texto também diz que o carcereiro prendeu os pés deles num tronco, para que vocês possam entender claramente que situação absolutamente lastimável, uma situação absurda que esses homens estavam naquela prisão. Refletindo um pouquinho sobre esse texto, nós ficamos assim, absolutamente reflexivos sobre essa situação, às vezes revoltados com a situação. Paulo e Silas não tinham feito nada de errado, tão somente estavam fazendo a obra de Deus, direcionados por Deus, estavam ali para glorificar o nome do Senhor e só tinham feito bem para as pessoas, e ainda assim eles estavam presos dessa forma. E não é só preso, eles estavam presos, feridos por causa dos espancamentos, e além disso, com seus pés presos num tronco. Queridos, é uma situação absolutamente absurda, totalmente absurda. Ocorre, queridos, que ao invés de, por causa da situação que eles estavam, eles teriam todos os motivos para se revoltarem contra Deus, dizendo: Senhor, por que o Senhor deixou que isso acontecesse conosco? Foi o Senhor que nos mandou para essa cidade. Estávamos indo para uma outra região, e lá o Senhor nos deu uma visão, que era para vir aqui para Filipos. E aqui em Filipos o Senhor sabe o nosso propósito, estamos pregando o Evangelho, estamos falando do amor de Deus para as pessoas, estamos orando, as pessoas estão sendo libertas. Eles teriam muitos argumentos para dizer para Deus: Senhor, nós estamos injustiçados. Isso aqui é uma coisa absurda. O Senhor esqueceu de nós. Queridos, nós não vemos aqui nenhum indício, nenhum sinal de que Paulo e Silas estavam aqui reclamando, estavam aqui murmurando, estavam aqui de alguma forma esmorecidos, abatidos por causa daquela situação que eles estavam vivendo. Pelo contrário, o texto fala no versículo 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que testemunho lindo!
Que exemplo! Que coisa maravilhosa nós vemos nesse texto como um testemunho, como um exemplo a ser seguido. Podemos dizer, irmãos e irmãs, que situações difíceis também podem acontecer conosco. A exemplo de Paulo e Silas, nós também somos servos de Deus. Homens de Deus, vocês, irmãs, mulheres de Deus. Pessoas que muitas vezes se sentem injustiçadas diante da dificuldade, dos problemas, das lutas que enfrentam no seu dia a dia. No entanto, irmãos e irmãs, jamais podemos nos colocar na posição de ficar reclamando, de ficar murmurando, de achar que nós fomos esquecidos de Deus, fomos abandonados por Deus ou coisa parecida. Nós aqui temos um exemplo a seguir. Nós aqui temos um modelo de como nos posicionar diante de uma luta, de como nos posicionar diante de uma dificuldade, de como nos posicionar diante de uma tempestade grande que porventura nós estejamos passando. Esse é o exemplo que Paulo e Silas nos dá. Oravam e cantavam louvores a Deus. Amém, queridos? E a oração aqui é aquela oração de fé. É aquela oração de quem tem a cabeça limpa, que está fazendo tudo o que é possível fazer. É aquela oração de quem está fazendo a sua parte. A oração aqui é aquela oração de alguém que crê, porque tem comunhão com Deus, porque está na presença de Deus, porque está no centro da vontade de Deus, em nada duvidando, como diria lá Tiago em sua carta. É uma oração de fé, em nada duvidando. Essa oração, queridos, é que deve estar nos lábios dos homens e das mulheres de Deus diante das dificuldades que porventura estejam enfrentando. Além disso, além da oração, o texto fala também que eles cantavam louvores a Deus. Aqui é ainda mais destacável, é ainda mais impactante esse testemunho. Porque a oração, tudo bem, esse clamor é absolutamente compreensível diante de alguém que está passando por uma luta muito grande. Agora, junto com a oração, o texto fala que eles cantavam louvores a Deus. Ouça, cantavam louvores a Deus. Que testemunho maravilhoso, igreja. Coisa maravilhosa que nós temos que refletir seriamente sobre a nossa posição, sobre a nossa atitude, sobre a nossa postura diante das dificuldades que nós enfrentamos. Porque o cantar, o louvar a Deus, não é porque estamos sem consciência da dificuldade que estamos enfrentando. Não é porque somos alienados diante dos problemas que nós estamos enfrentando. Não é porque nós somos fanáticos ou coisa parecida. O cantar aqui louvores a Deus é fruto de alguém que tem absolutamente tranquilidade, que está no centro da vontade de Deus e, portanto, Deus está contemplando a sua vida. Esse orar e esse clamar ao Senhor é absolutamente compreensível para alguém que se sente no centro da vontade de Deus, que está cumprindo plenamente o propósito de Deus na vida dele. E aí, mesmo que em circunstâncias difíceis, mesmo que em meio a uma grande tempestade, ainda assim haverá de estar nos nossos lábios cânticos que exaltam, que adoram, que glorificam o nome do Senhor. Porque apesar das circunstâncias externas,
o coração, o nosso interior continua cheio de júbilo, cheio de adoração, cheio de alegria, cheio de vontade de proclamar, de exaltar, de engrandecer o nome do Senhor. Assim, irmãos e irmãs, tem que ser o servo de Deus. Está passando pela prova, vamos continuar dando glória a Deus. Vamos lembrar lá de Abacuque, na oração maravilhosa de Abacuque, quando diz: ainda que a oliveira, ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira não tenha frutos, e ainda que não haja mais ovelhas nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a postura. Esse é o compromisso. Assim deve ser o homem de Deus, a mulher de Deus. Não é porque somos fanáticos, é porque nós cremos. É porque Deus está na nossa vida. É porque existe um negócio chamado fruto do Espírito que está dentro de nós. E esse fruto do Espírito, partes dele é paz, alegria, mansidão, amor. O Espírito Santo agindo em nós, isso nos faz adorar e glorificar o nome do Senhor, mesmo diante de adversidades, mesmo diante dos problemas, das lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Amém, queridos? E isso, irmãos e irmãs, não sei se intencionalmente no caso de Paulo e Silas, mas o texto destaca aqui que e os demais companheiros da prisão escutavam. Aqui estava falando especificamente de estavam dando um bom testemunho, estavam mostrando como um servo de Deus se porta diante das lutas, diante das dificuldades da vida. Queridos irmãos e irmãs, é assim que nós precisamos fazer. O mundo nos ouve o tempo inteiro. As pessoas, o mundo está nos vendo o tempo inteiro. E que postura vai ver em nós quando passarmos por dificuldades? De reclamar, de murmurar, de esbravejar, de ficar mal-humorado? Ou de alguém que é servo de Deus de verdade, que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, que tem comunhão plena com o Senhor e que vai continuar orando e adorando ao Senhor, mesmo diante das dificuldades? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. É certo que vai acontecer com a gente, assim como aconteceu com Paulo e Silas. O texto diz, versículo 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos para a glória e honra do nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós adoramos, o Deus de Paulo e Silas, o Deus que ouve o clamor, o Deus que contempla o nosso louvor e adoração, o Deus que intervém de uma forma sobrenatural. Porque aqui, irmãos e irmãs, nós não conseguimos entender, por meio da lógica, por meio da razão, não conseguiríamos explicar como é possível exatamente no momento ali que havia servo de Deus naquela prisão, haver um terremoto exatamente naquele momento e sacudir os alicerces da prisão e abrir todas as portas e soltar especificamente todas as cadeias. Queridos, como é possível explicar isso racionalmente? Não é possível. Aqueles que não têm fé, os ateus, vão procurar N motivos para não concordar, para não entender, para achar furos nessa história. Mas nós, como servos de Deus, tão somente vamos crer que esse terremoto aconteceu tão somente porque o nosso Deus é capaz de fazer o impossível.
Porque o nosso Deus é capaz de fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Que Deus tem poder para fazer o sobrenatural. Aquilo que está acima do natural. O natural é pegar uma chave e abrir lá a porta da cadeia. O sobrenatural é acontecer um terremoto exatamente no momento que os servos de Deus estão lá. Não tem como explicar. Mas se está na palavra, eu creio. E eu também convido a você a crer. Crer no impossível. Crer no sobrenatural. Crer naquilo que não se explica. É isso, irmãos e irmãs, é aqui que reside a fé. E por isso, a palavra de Deus, ela tem essa magia de nos dar esperança. Essas histórias, como a história aqui de Paulo e Silas, tem essa capacidade de trazer esperança para nós. Que a nossa luta vai passar. Que o nosso sofrimento vai findar, que o tempo de lágrima e de dor vai passar, porque o nosso Deus está contemplando as nossas vidas, da mesma forma que contemplou Paulo e Silas na prisão. Cremos que o Senhor está contemplando também a nossa vida. Eu creio, meu irmão, que o Senhor está contemplando a sua vida, está contemplando a sua luta, está contemplando a sua dificuldade, e especialmente está ouvindo o seu clamor, e especialmente está atento aos louvores que está saindo dos seus lábios, de fruto de um coração que está em comunhão plena com Ele. Glórias e aleluia seja dado ao nome do Senhor. O Senhor contempla a sinceridade dos nossos corações. Aleluias, bendito é o nome do Senhor. E assim, irmãos e irmãs, o Senhor operou esse milagre. O Senhor operou essa coisa impossível. Não sabemos como aconteceu esse terremoto nesse instante aqui, no momento em que os servos estavam lá orando e clamando ao Senhor. Mas pela fé nós cremos que aconteceu exatamente assim. E assim aconteceu a libertação dos servos de Deus. E assim fez com que eles fossem livres e abençoados para a glória do Senhor. A história ainda vai nos dizer que esse evento também contribuiu para a salvação de uma família inteira, a do carcereiro, que antes havia prendido eles, que haviam prendido, inclusive, os pés deles no tronco, dentro do cárcere já. O carcereiro queria se matar, porque viu as portas todas livres, mas aí o Paulo e Silas trabalhou, ministrou no coração deles, pregou a palavra, né? O versículo 30... Trazendo para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Porque foi absolutamente impactante o que aconteceu na vida naquele momento. E aí o versículo 32, versículo 31 diz: E responderam: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Versículo 33, e naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir ele foi batizado e todos os seus. Um momento que foi de sofrimento, de dor, gerou salvação para uma família inteira. Isso porque houve um testemunho fiel. Isso porque havia convicção no coração, e que por isso eles cantavam e adoravam e oravam e clamavam. E esse testemunho, esse algo extraordinário, essa firmeza de propósito, essa obediência irrestrita, essa comunhão plena com o Senhor, fez com que então eles conseguissem inclusive alcançar essa família para o Senhor Jesus. Eu creio, queridos, que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus. Sempre tem um propósito de Deus.
mesmo que pareça algo difícil, algo terrível, algo que está gerando sofrimento, mas de alguma forma tem um propósito de Deus. E se nós nos mantermos firmes numa postura de servo de Deus, de quem tem fé e de quem adora o Senhor, de alguma forma, Deus vai transformar esse sofrimento em salvação. Eu creio nisso. Creia nisso também. Acolha essa palavra no seu coração, queridos. Receba essa palavra na sua vida. Entenda que Deus tem sempre um propósito para tudo que acontece conosco. E Ele está contemplando a sua vida. E com a mesma disposição, com o mesmo poder, se necessário for, fazer um terremoto acontecer para que você e sua família sejam abençoados. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá, Pai querido, de estarmos diante dessa palavra tão linda, tão especial. Queremos, Senhor Deus da glória, nos apropriar, Senhor Deus, deste testemunho tão maravilhoso que ouvimos nesta noite de Paulo e Silas, que diante de um sofrimento, diante de tanta injustiça que aconteceu com eles ainda permaneceram adorando e clamando com comunhão e com fé em Ti. Senhor, em nome de Jesus, que haja em nós, Pai querido, essa mesma postura, que haja em nós, ó Deus, essa mesma disposição, que haja em nós, ó Deus, esse mesmo caráter de servo, essa postura de servo. Senhor, em nome de Jesus, e venha, Senhor Deus, especialmente contemplar aqueles que estão, Senhor Deus, passando por alguma luta, por alguma situação difícil, por algum problema, Senhor Deus. Eu quero clamar ao Senhor, intervenha, Senhor, assim como o Senhor interviu ali naquela situação. Senhor Deus, eu quero clamar ao Senhor, intervenha. Teu poder é o mesmo, o Senhor é imutável, o Senhor pode todas as coisas. Contempla-nos, Senhor Deus, e nos abençoe, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louva o Senhor por esta palavra tão abençoada que o Senhor nos deu. Quero louvar também por sua vida, por você estar conosco hoje e ter a oportunidade de ouvir também essa palavra tão linda, tão especial, né? Vamos à nossa sessão abraços, né? A todos aqueles que estão ao vivo conosco, que estão presentes ao vivo. Nem todos foram registrados aqui, né? Mas aqueles que foram registrados eu quero estar mencionando aqui. Um abraço para Miriam, para Adriana, para Eliana, para o Paulo, para o Felipe do Carmo, para Penha, Pedro, para Natália. Um abraço também para Sônia, para Edilane, para Albina, para Marluce. Um abraço para Simone, para Alba, para Obedias, para Glória, para Filhinha. Um abraço para o Reginaldo, para Rosângela, para Creuza. Um abraço para o Roque, para Duília, para a Valdiceia, para o Luiz, para o Miguel, para o Manu. Um abraço também para a Leni, para o Alexandre Bianchi, para a Ildeci, para a Natália Santana, para a Leudite, para o José Carlos, para o Noel, ou seja, para todas as pessoas que estão ao vivo conosco. Um abraço especial para você, como também um abraço para aqueles que estarão acessando esse vídeo depois, né? Como a minha sogra, como a Dilma e tantos outros que acessam esse vídeo depois nas nossas redes sociais. Um abraço, Deus abençoe a sua vida, tá bom? Chegou para nós um pedido de oração. Eliana agradece as orações pelo senhor Lino. Ele já recebeu alta após o cateterismo. Também a Miriam pede oração pela saúde de Daniele e do cunhado Isaías. Tá? Também vamos agradecer a Deus pela cirurgia que a Thalita fez, né? E correu tudo bem. Hoje, por exemplo, eu conversei com a Thalita, graças a Deus está bem. Que Deus continue abençoando a recuperação da Thalita também, né? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Queremos te agradecer, Senhor Deus,
pela oportunidade, Senhor Deus, que o Senhor nos dá de estar clamando a Ti, Senhor. E assim como Paulo e Silas clamaram ao Senhor, queremos também apresentar diante de Ti esses pedidos de oração. Quero colocar nas Tuas mãos, Senhor Deus, a vida da Daniele, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, do Isaías, Pai. Colocar nas Tuas mãos mais uma vez a recuperação da minha sogra. Colocar nas Tuas mãos, te louvar, Senhor Deus, pela vida da Thalita e pela vida, Senhor Deus, do Lino, que passaram por procedimentos, Senhor Deus, mas que já estão bem. Queremos te louvar e pedimos pela recuperação deles. E pedimos, Pai, por todos os enfermos, Senhor Deus, nos hospitais, especialmente que estão com Covid, Senhor Deus, nas UTIs, nas enfermarias. Clamamos a Ti, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, todo o sistema de saúde do nosso país. Clamamos a Ti, abençoa, Pai, os nossos governantes, a economia do nosso país, os empresários, os comerciantes. Clamamos a Ti, Senhor Deus, abençoa os cientistas nesse processo de desenvolvimento da vacina. Esteja abençoando, Pai, que o Senhor possa estar capacitando essa turma. Colocamos nas Tuas mãos os moradores de rua. Pedimos a bênção do Senhor também para a nossa igreja, especialmente, Senhor Deus, para aqueles que têm acima de 60 anos, que têm dificuldade para ir na igreja. Abençoa-os, Pai, poderosamente. Aqueles que estão passando por lutas, aqueles que têm comorbidades, clamamos a Ti, abençoa, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. O Senhor é um Deus fiel, um Deus zeloso, um Deus maravilhoso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós queremos, antes de encerrar, estar deixando alguns avisos. Amanhã, a nossa live, ao invés de ser às 8 horas da noite, ela será às 15 horas. Atenção para esse horário. A live que normalmente acontece no sábado às 8 horas da noite, especificamente neste sábado, somente nesse sábado, vai acontecer às 3 horas da tarde. É uma programação da Sociedade Mulher, mas o convite evidentemente é estendido para todos, toda a igreja, para todas as pessoas, em comemoração do aniversário da revista Voz Missionária. Vai estar conosco uma palavra da pastora Beth. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Então participe conosco amanhã às 3 horas da tarde, tá bom? No domingo, às 9 horas da manhã, temos a nossa escola dominical normal, tem sempre acontecido, com o Alexandre. E à noite, às 19 horas, o nosso culto de louvor, adoração e ministração da palavra. O culto já está acontecendo no templo, e se você não tem nenhuma comorbidade, se você não está acima de 60 anos, você pode e, na verdade, deve estar participando do culto presencial. E até às vezes você que acha que está em algum grupo de risco, mas se sente que está tomando todas as precauções, tudo, também você pode participar conosco. No domingo, às 19 horas, lá no templo. Mas para você que não pode, não fique triste, porque você vai continuar participando do culto. Porque o nosso culto, como já está acontecendo nos outros domingos também, vai ser transmitido pela nossa live, né? Pela página da igreja do Facebook, normalmente, assim como essa live aqui. Então participe conosco, né? Seja presencial ou seja pela live. Tá bom, queridos? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Tenhamos um final de semana abençoado. Tenhamos uma noite agora de paz abençoada pelo Senhor. Deus abençoe a sua vida. Paz do Senhor. Fique com Deus.